Vamos lá então para mais um Resenha Bodybuilding e a nossa convidada de hoje é a psicóloga Letícia Gueno. Boa tarde, boa noite, não sei bem a hora que o pessoal vai estar assistindo, né? Boa Mas noite, é boa né? noite. Você assistindo de noite. Pessoal, eu sou a Letícia, sou psicóloga. Eu sou pós-graduanda em psicanálise e sou uma amante do esporte, né? Então, muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Acho que é muito bom quando as áreas podem se encontrar, né? E a gente aqui estamos com educação física, nutrição, a psicologia, para poder trazer mais conteúdo, mais entendimento, né, para o esporte. Eu acho que só temos a ganhar, assim. Então, estou feliz com esse encontro. Prazer enorme, né? Nesse primeiro bloco a gente vai falar da importância da saúde mental no esporte, né? É um esporte que todo mundo sabe, onde a parte mental é muito importante, tá? Mas pouca gente busca, né? Pouca gente busca uma evolução nesse sentido, tá? Então, queria que tu falasse pra gente qual a tua experiência sobre isso, o que tu pensa sobre isso, porque na evolução de um físico muito se fala, né, nos 3 pilares, que é treino, dieta e descanso, né? A gente sabe do poder da mente, mas pouco se fala nisso, né? Pouco se fala nessa questão da mente, a importância da mente na questão da evolução de um físico, de um atleta. Sim, eu acho muito legal a gente trazer esse assunto, porque a nossa cultura, não sei se é uma questão só de país, mas a gente não aprende a falar sobre as emoções, a lidar com a nossa mente, né? Se fala só em ter uma mente blindada, enfim, mas o atleta, ele vai sempre investir em alguém para dar a dieta, alguém para dar o protocolo, tudo que ele vai fazer, ele busca todo o apoio, mas acaba se esquecendo muitas vezes que para poder manter um treino, com toda a rotina, né, toda a determinação que precisa dentro do esporte, eu acho que dentro de um esporte de rendimento, de alto rendimento, isso acontece, mas principalmente no fisiculturismo, que a pessoa leva o próprio corpo ao extremo, né? Para tu chegar naquele extremo físico, é a tua mente que vai coordenar, para que tu consiga treinar bem, não só ir para academia, né? Ir para academia por ir. Tu precisa da tua mente ali, focada no que tu está fazendo. Para tu manter uma dieta, qualquer dieta, para as pessoas, normalmente já é uma questão difícil, né? Fazer dieta é uma coisa difícil. E aí eu fico... tu pode saber, tu atende não apenas atletas. As pessoas que não são atletas também têm dificuldade. Sim. O que faz com que uma pessoa mantenha a dieta dela, mantenha a constância, é a mente, né? Então, tudo... E os próprios recursos ergogênicos, né? Eles vão mexer no emocional da pessoa. Então, a mente é o que vai coordenar, principalmente, é o que coordena toda a preparação, o momento ali perto de entrar no palco, o momento de estar no palco. E as pessoas acabam não cuidando disso. Eu vejo isso como uma coisa cultural, pela ideia que se tem de ser forte, né? O atleta, principalmente, ele precisa ser forte, é um esporte que lida com isso. Mas o que na nossa sociedade hoje é ser forte é uma coisa muito errônea, né? Na visão principalmente da psicologia, que a gente precisa entender. Porque o ser forte não é não sentir, né? O ser forte é saber sentir, poder entrar em contato com o que tu está sentindo e de uma forma coerente. Eu vejo a saúde mental hoje muito como uma questão de coerência. Se eu estou num momento muito feliz, eu tenho que poder me sentir feliz. Se eu tô num momento muito triste, eu tenho que poder me sentir triste, né? E hoje parece que é muito errado a gente sentir determinadas emoções. E aí a gente acaba querendo cortar, fazer atalhos, né? E buscar não entrar de fato em contato, né, com o que a gente tá vivendo. Até porque eu também já passei por muita coisa como atleta, né? E a gente acha que a gente é de super-homem, né? A gente é de ferro. Como tu falou, o atleta já está passando, em certos momentos de uma preparação, ele vai estar passando por determinadas restrições, ele vai estar passando por determinadas dificuldades, seja uma que todo mundo sabe que a rotina de todo mundo é apertada, é trabalho, é estudo, no caso muitos são, além de estudar, trabalhar, ainda são pai de família ou mãe de família, então assim, a rotina é estressante. Aí tu já entra com restrição alimentar, né? Em determinados momentos de uma preparação não tem. Então a pessoa ela vai passar fome,
tem momentos que ela vai ter que comer demais, tem momentos que ela vai passar fome. Como tu falou, os recursos ergogênicos também, que são os hormônios, alteram, né? Muda, querendo ou não, a pessoa acha que não, mas acaba sempre alterando o emocional. Né? Então isso pode acarretar numa série de problemas, né? Seja problema em casa, problema no trabalho, né? Então isso é importante, né? O atleta saber disso, né? E como tu vê, assim, essa questão da dificuldade que o atleta vai ter, né, nessas fases, né? Que são de restrição, de mudar o emocional dela, né? Devido à restrição, devido ao uso de hormônios e tudo isso que gera, né? Toda essa pressão que o atleta sente, né? Numa preparação. Eu acho que a gente precisa entender que toda a vida das pessoas ela é difícil, né? Todo mundo tem dificuldade de lidar com as emoções. E tudo que se relaciona com um atleta de alto rendimento, principalmente um atleta de fisiculturismo, vai ser mais intenso. Então, a dieta é sempre difícil, sim. Mas a dieta de um atleta é muito mais difícil. O treino é difícil, é pesado, é cansativo. Não, às vezes não é nem que é mais difícil, mas às vezes a pessoa que não, vamos dizer, uma pessoa que não é atleta, se ela errou, tudo bem. Agora um atleta, se ele errar, ele pode estar comprometendo o trabalho. Sim. Entendeu? Tem esse peso também, né? Sim, tem o peso da cobrança, né? E isso é muito interessante a gente pensar, porque dentro da psicologia, dentro do que a gente procura trazer de acompanhamento para os pacientes em geral, é muito liberá-los da culpa, porque a gente vem acumulando muitas culpas e muitas cobranças a vida toda, né? Então o psicólogo ele vai tentar olhar com aquela pessoa e ver, bom, o que a gente está vendo aqui que está além, né, do que é um natural, o que é natural, né? Será que é possível a gente ser super-herói? Será que é possível a gente se cobrar tanto? Precisa essa cobrança tanta, né? E com um atleta é preciso trazer isso também, mas existe a realidade que, bom, de fato, a cobrança ela realmente é muito alta, né? Eu não posso simplesmente cobrar a pessoa de, bom, tu tá te cobrando demais, errar é humano, né? E eu vejo que a gente traz isso, a sociedade hoje tenta trazer um pouco disso, porque existe uma cobrança muito grande, existe uma comparação muito grande, e a gente traz, não, é normal, a gente erra, mas o quanto pesa para um atleta quando ele erra um pouco na preparação dele, né? Eu digo que a dieta do atleta é mais difícil porque ele vai ter restrições muito maiores do que as pessoas que não querem competir, que não são atletas. E um erro de uma pessoa que não é atleta, ele praticamente não vai aparecer no físico. A não ser que seja uma consequência, né? Não vai ter uma grande... Não vai ser grave para o físico, mas para o atleta vai ser muito grande. E o quanto ele precisa estar preparado não só para aguentar essa parte da restrição, que é algo difícil, mas ele também tem que estar preparado, porque como ele é humano, é possível que ele vai errar. Né? Existe a cobrança de que ele não erre, mas pode ser que ele erre. E como isso vai ser difícil dele lidar? Né? De conseguir permanecer, não, mas eu vou levantar, eu vou conseguir de novo. E como é que se faz isso sozinho? Né? Se lidar com a dieta e treino é uma coisa mais difícil para o atleta, lidar com o emocional também é mais difícil. Né? E já é difícil, já é uma coisa não natural, porque a gente não aprende a pensar nisso. Né? Eu fiquei pensando como a nossa sociedade não nos ensina a sentir, a pensar as emoções, porque a gente tem uma forma muito infantil de lidar com a emoção. Não falando de uma forma pejorativa, né? Mas, por exemplo, quando a gente vê uma criança pequenininha, assim, bebê, e ela tá interessada em pegar, por exemplo, esse papel, mas ela não pode pegar esse papel. Até uma determinada idade, eu faço isso e ela para de enxergar o papel, não existe mais papel. Então, não tem mais, sumiu. E a criança fica, poxa, onde foi? Não existe. O que ela não vê, não existe. Mas chega um momento em que, se eu fizer isso aqui, a criança já sabe, tá aí atrás. Ela desenvolveu, ela aprendeu que não é porque ela não vê que não existe. Né? Com as emoções, parece que a gente parou naquele estágio. Bom, se eu esconder de mim mesmo e não ver, é porque não existe. E essa é a lógica que a gente usa, é por isso que eu digo uma forma infantil de lidar com a emoção, porque às vezes eu passo por uma dor, eu passo por um trauma, eu passo por um luto, por algo muito difícil, que cada pessoa, né, pensando na sua história, pode tentar lembrar e ver quais foram os momentos mais difíceis. E o que a gente pensa? Não, eu sou forte, eu vou lidar com isso sozinho, e isso não vai me abalar, eu sou inabalável.
Todo mundo tem um pouco dessa síndrome de super-herói. E o atleta parece que isso sobrecai ainda mais sobre ele, né? Bom, eu preciso ter uma mente blindada e não me abalar com isso. Mas isso traz consequências muito grandes, né? A gente precisa poder olhar, precisa poder pensar, precisa poder sentir para que isso não nos atrapalhe. E no pré e pós-contest, né, é essencial, porque o corpo está no extremo, então a minha mente precisa estar melhorada. E aí que eu fiquei pensando, bom, o que se faz nesse momento? Eu não sei se isso são em todos os esportes, né? Lógico, o esporte que eu mais acompanho é o fisiculturismo, mas eu vejo que já no futebol, esportes assim, principalmente esporte de grupo, né? Isso já é trabalhado, né? Sempre tem acompanhamento com psicólogos e tudo mais, né? É um esporte de alto rendimento, porém totalmente diferente do fisiculturismo. A gente sabe que o fisiculturismo, principalmente o atleta, mesmo ele não estando sozinho, sempre tem uma equipe por trás, seja treinador, coach, às vezes um médico, né? Mas, cara, nunca tu vê falar assim, ninguém procurar um auxílio, né, de uma psicóloga, de um psicólogo, né? Então eu não sei se isso é mesmo só no fisiculturismo ou nos outros esportes também tu percebe que falta isso? Eu vejo que eu não sou psicóloga especialista em esporte, né? Eu tenho... Tem essa área? Existe a psicologia do esporte. Qualquer psicólogo pode atender atletas, né? Mas existe essa especialização da psicologia do esporte. O que eu percebo, né? Eu fui atrás, fui ler, fui estudar, principalmente porque eu tenho um amor, assim, pelo esporte, né? Eu conhecia mais ou menos uns 2 anos e me chamou a atenção, e aí eu comecei a estudar e tentar entender. E aí me veio a curiosidade de entender como a minha área enxerga esse esporte. E eu vejo que tem praticamente nada de estudos, né, que estudam isso, que veem a saúde mental do atleta. Muito do que tem de estudos que eu encontrei, claro, eu não encontrei todos os estudos que existem, né, mas a minha visão, assim, talvez mais pessoal, é que outras áreas acabam estudando isso, né, a fisioterapia, a educação física, tentam entender a mente do atleta, porque às vezes até a gente como treinador, muitas vezes a gente tem que dar uma de psicólogo. Muitas vezes. Tipo, tu pegar um atleta em preparação, nossa. Reta final, então, assim, ó, é que nem tu vira pai, tu vira marido, tu vira tudo, né? Então é bem difícil, né? Porque não é, por mais que tu passe, tu tenha a tua experiência própria, né? Eu já participei já fiz 13 preparações, tenho uma vasta experiência nisso, já passei diversas, né? Mas é uma coisa que eu vou poder passar alguma coisa da minha experiência, né? Não é algo que eu estudei para isso, tipo, eu não sou psicólogo, né? Por mais que eu tente lidar da melhor forma, né? Então eu acho que isso vai agregar muito esporte às pessoas que começarem a perceber a importância real, né? Da parte mental, né? Do quanto é bom ter um acompanhamento, né? Eu acredito que não só em preparação, eu acredito que o ano inteiro, porque o atleta ele tem que se manter em preparação o ano inteiro, na minha opinião. Tu tá em off, cara, o off é uma parte importante da preparação. Tu tá em contest, é uma parte importante tão quanto, como a gente estava falando em off, quando o atleta pisou fora do palco, ele saiu do campeonato, ele pisou fora do palco, ele já tá em preparação de novo pro próximo, né? Isso é ser atleta. A não ser que ele for um aventureiro. Vou ir por ir uma vez, só pra ter experiência, ver como é. Aí já não é um atleta, né? O atleta mesmo, ele pisou, botou o pé fora do campeonato, ele já tá em preparação, né? Então, porque muitas vezes até a gente já tem datas, a gente já trabalha com datas, né, pela evolução do atleta. Então, como tu vê isso de ter esse auxílio? Então, como tu falou, pelo que tu leu, não existe nada de estudos voltados ao fisiculturismo. Mas eu acredito que muita coisa que tu aprende na prática da psicologia e tu conseguir viver algo, né? A participar mais de como é uma preparação, como é um campeonato, como funciona, né? Tu já me acompanhou em um campeonato, né? Tu já teve uma ideia de como é, né? Então, tu vê isso, como é importante, né? E as pessoas não buscam. Às vezes seja por
questões financeiras também, né? Eu acredito que é uma das questões mais... Mas muito pouco se fala, sabe? Todo mundo que fala em evolução de físico é treino, dieta e descanso. Treino, dieta e descanso. A mente comanda. Mas fala em treino, descanso e dieta. E onde que entra a mente nisso? Se ela a mente comanda. Todo mundo sabe que é a mente que comanda, mas ninguém vai buscar. Sim. Né? Ninguém vai buscar ter esse domínio da mente. Então, eu acho que essa é uma lacuna muito grande, né? Na qual deve ser muito trabalhada. Tem campo para trabalhar, explorar isso, né? E não se fala. Tipo, não vê muita gente falando. Para ser bem sincero, eu estudo muito fisiculturismo, cursos que já fiz, assim, a N coisa. Eu nunca vi. Após que eu fiz bodybuilding coach, por exemplo, não teve uma cadeira de psicologia. Então, para te ver como é uma coisa muito importante e ninguém se liga de buscar uma evolução nisso para ter evolução nos outros pilares também. Exato, é quase um campo inexplorado. Inexplorado. Assim, né? Sim, e eu fiquei pensando nessa... eu preciso ser prestar uma escuta, eu acho que né? Tu, enquanto treinador, enquanto preparador, tu precisa prestar uma escuta, porque todo mundo precisa ser ouvido, né? Mas como é difícil para alguém, por exemplo, que tem só educação física, passar uma dieta. Para alguém que é só um nutricionista, pensar num treino. Porque às vezes a gente não tem o conhecimento de toda a área, né? E pensando nessa questão desse campo inexplorado, enfim, eu acho que nós, como psicólogos, também temos, talvez... Não sei se é um erro, mas a gente não está nesse meio ainda, né? E acho que quem precisa mostrar a nossa importância somos nós mesmos, né? Todo mundo fala a importância da mente, a mente coordena. Bom, eu não consigo fazer dieta, eu, Letícia, eu não tenho muita dificuldade de manter uma dieta se eu estiver... Tu tá rindo, né? Porque é tu que me tira da dieta, eu vou te entregar aqui. Mas eu tenho muita dificuldade de fazer minha dieta se eu tô na TPM ou se eu tô num momento muito difícil de crise pessoal. Eu tenho dificuldade de fazer dieta. Isso é para muitas pessoas. Algumas não conseguem comer, né? Ficam sem fome, não conseguem comer. Outras pessoas não conseguem parar de comer, né? Eu, infelizmente, sou da que não consegue parar de comer. Mas por quê? Se meu emocional não estiver bem, eu não controlo isso. Comer não é só um ato fisiológico. É muito mais um ato emocional, né? A gente... ouve falar hoje em Instagram, TikTok, as pessoas comentam, né? Ai, tu come as emoções, tu come as emoções. A teoria tá aí, né? Mas, bom, o que a gente faz para não comer as emoções? Não tem uma receitinha de bolo, né? Precisa ir num psicólogo. Vamos entender por que isso está acontecendo. Eu não consigo focar no meu treino, treino, não consigo desenvolver. Bom, tu tá conseguindo te concentrar quando tu treina? Né? Tu consegue pensar aquele músculo? Se a mente não estiver focada no treino, tu entrou e saiu da academia por nada, né? Tu perdeu tempo ali. Então, a tua mente precisa estar bem condicionada para que o teu corpo possa ficar condicionado também. E se não estiver bem, se eu estiver preocupada com todas as questões do meu dia a dia e eu não consigo resolver aquilo, eu não tenho com quem compartilhar isso, eu também vou perder o sono. Então, o que acaba acontecendo como não está sendo muito divulgado a importância do acompanhamento psicológico para os atletas, ou talvez em alguns começa a ser divulgado, né? Mas tem muito tabu ainda, que talvez a gente pode conversar sobre isso. Mas as pessoas acabam procurando o que é mais rápido, né? Assim como amanhã eu quero um corpo super condicionado, eu também quero uma mente blindada amanhã. Mas qual que é o processo que eu tenho para fazer isso? A gente sabe que no longo de uma preparação, por tudo que se passa, o atleta acaba ficando mais forte pelas situações que ele passa, né? Mas às vezes isso pode acarretar, né, diversos, né, traumas e até mesmo... Até a gente vai deixar para falar, né, nos próximos blocos, que agora tá chegando no intervalo, né? Passa voando. E daqui a pouco a gente volta com o segundo intervalo, com a psicóloga Letícia. Mais Fit Moda Treino. Mais Fit para todas as mulheres. Mais Fit Suplementos. Mais Fit, mais energia. Mais Fit Moda Treino, em Nova Prata.
Gold Center Academia. Tenha você também uma franquia de sucesso. A Gold Center Fit está preparada esperando você, investidor. Venha conhecer nossas propostas e não deixe de fazer parte da Academia Premium com preço de Low Quest. Nós da Farmácia Fórmula Central contamos com arrojado espaço físico, laboratórios de altíssima qualidade e equipe especializada para atender com excelência o nosso cliente. Trabalhamos com uma infinidade de ativos, sejam eles para suplementação, consultoria fitness e nutricional. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e redes sociais. Cuidar da sua alimentação é cuidar da sua saúde. Temos produtos sem glúten, sem lactose, integrais, sementes, grãos, castanhas, farinhas, chás, suplementos e encapsulados. A Grife Natural tem tudo na medida certa para você. Visite uma de nossas lojas em Nova Prata, na Avenida Luiz Marafon, número 280, em frente ao Colégio Tiradentes, ou entre em contato no nosso site www.grifenatural.com e conheça mais sobre nossas lojas e produtos. Academia Vigor, há mais de 34 anos com treinamento sério, individualizado e personalizado para você que procura resultados. Com uma ampla variedade de equipamentos, a Academia Vigor situa-se na Flores da Cunha, número 836, no centro de Nova Prata. Voltamos então com o Resenha Bodybuilder, nosso segundo bloco do programa de hoje, com a psicóloga Letícia. E agora a gente vai abordar o assunto: a mente do atleta existe? Na tua opinião, a mente do atleta existe? Eu acho muito importante a gente falar disso, porque é um assunto que vem me preocupando enquanto profissional, né? Hoje se fala muito, eu vejo muitos livros, muitos estudos, e se divulga muito essa mente do atleta, né? Tenta-se entender o que tem de diferente na mente do atleta. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, mas no momento em que eu utilizo esse termo, a mente do atleta, é como se eu estivesse reduzindo aquela pessoa a um atleta apenas, né? Ela é um atleta. E eu acho que existem sim condições necessárias para um atleta de alto rendimento em qualquer esporte. E acho que isso no fisiculturismo acaba sendo talvez um pouco mais acentuado, né? Como eu disse, porque é o próprio corpo que está ali sendo colocado à prova, né? Mas existe assim eu acho que precisa ter cuidado da forma que a gente fala, porque as pessoas, elas são passíveis de erro, como eu falei, né? Se eu digo que alguém tem uma mente de atleta, essa pessoa necessariamente ela precisa agir dessa maneira durante a vida toda dela. E ela vai ser cobrada como um atleta. Um atleta de alto rendimento, ele é cobrado. E uma pessoa, ela suporta até certo ponto esse tipo de cobrança. Então, existem sim condições necessárias, eu acredito. Bom, um atleta, quando ele vai competir, ele precisa ter muita resiliência, ele precisa ter muita determinação, né? O foco, aquelas frases que o pessoal usa na camiseta para treinar. Isso tudo faz parte, sim, de uma condição que é necessária para estar e sobreviver dentro desse esporte. Mas a mente, ela é do ser humano. Então, como que a gente vai conseguir olhar para aquele ser humano, olhar para a pessoa que está ali, né, entendendo que ela é sim uma atleta, mas antes disso existe uma pessoa ali. Então, acho que precisa partir daí, né, para que também não se tenha a ideia errada de que se conquista facilmente essa mente do atleta. A partir do momento em que eu conquistei a mente de atleta, eu vou levar isso para toda a minha vida, né? Por quê? Quando eu inicio no processo, eu vejo que existem muitas histórias muito bonitas, né? Quando a pessoa entra para o fisiculturismo ou para algum esporte, enfim. Existem inúmeras histórias de superação, né? Algumas mais conhecidas do que outras. Praticamente todo atleta tem uma história. Exatamente. É impressionante isso. E eu vejo muito essa frase, né? O esporte me ajudou a superar. O meu esporte é a minha terapia. Então, bom, isso me mostra que existiu uma história dolorosa aí por trás, né? Existiu algo muito difícil e o esporte me ajudou a superar. E como que foi essa superação? Né? O que foi de fato superado daí ou o que foi de repente ignorado daí?
né? Como eu falei antes no outro bloco, essa ideia mais infantil que a gente tem de lidar com a emoção, que é de esconder de nós mesmos o que a gente está vivendo, né? Porque é como se com a mente de atleta eu não sinto mais. Com a mente de atleta nada me abala e eu não sou mais passível de erro. Mas isso, assim como causa essa ideia, né, de super-herói, né? Causa também uma cobrança muito grande, que bom, agora eu não posso mais errar, porque eu tenho uma mente de atleta. Mas aí, até acho que era importante tu poder falar da tua visão, quando a pessoa inicia, ela tem essa história de superação, né? A gente vê, nossa, olha de onde essa pessoa veio e onde ela chegou. E ela adquiriu, então, essa mente de atleta. E ela participou ali de inúmeros campeonatos, ela foi muito bem. E aí, do nada, essa pessoa para. Ou ela não consegue mais. Ou ela nunca mais é vista. Isso é uma coisa que é comum no esporte? Ou o pessoal entra, adquire, vira essa chave, né, de mente de atleta e aí é só superação o resto da vida? Não, é muito, muito difícil. Eu vejo experiência própria, né, comigo mesmo. Até eu comentei contigo, até hoje muita gente, por que tu não volta a competir? Porque, gostaria de te ver no palco. Eu sempre digo, né, tem coisas que eu fiz na época, hoje eu não conseguiria fazer. Não, eu sou honesto em falar. Muita coisa que eu consegui fazer na época, hoje eu não conseguiria fazer, ter essa superação. Não sei se talvez hoje não é mais o meu foco principal, né? Hoje o meu foco principal é realmente o trabalho, é ser preparador, e eu tenho um pouco de medo que essa rotina da atleta acabe, né, me gerando conflitos, né, e atrapalhando o meu trabalho. Então por isso que não é o meu foco principal. Mas eu olhando lá atrás, assim, muita coisa que eu fiz, então hoje eu não conseguiria mais fazer. Então não sei se é porque eu não estou mais com aquele foco principal, né, em ser atleta, mas é uma situação realmente difícil, né, até de falar, né, do porquê. Mas eu vejo muita gente, assim, quando começa, né, vamos dizer, a pessoa procura, vamos dizer, eu quero competir, eu quero competir, né, e daí tu vou conversando com a pessoa, né, até pra saber mesmo até onde ela quer mesmo, se é o que ela quer de verdade, porque muitos falam, eu quero competir, é meu sonho. Aí tu pergunta alguma coisa, sobre categorias, os caras não saem nada. Aí eu digo, tá, mas é teu sonho e tu nunca foi buscar nada sobre. Tu nunca foi assistir um campeonato. Tu não assiste as competições. Não, eu vejo o fulano tal lá, então, eles, sabe? Eu vejo que como o esporte tá numa ascensão muito grande e alguns atletas têm essa visibilidade muito grande, né? Hoje eles são influenciadores, acabam influenciando pessoas e essas pessoas por achar legal ou até achar que aquilo é algo, não que seja algo impossível de chegar, né? A gente sabe disso, mas é algo que a pessoa tem que saber a realidade que ela vai passar, o que ela vai enfrentar para conseguir alcançar aquele físico, né? Então, as pessoas querem, é um sonho, mas elas não vão se inteirar de vez para saber mesmo como é viver esse sonho, viver essa realidade, né? Elas vão talvez... Claro que cada história é muito individual, né? Eu trouxe outra, tu falou da história, de superação, né? Só pegar um gancho aqui. Cara, quando tu tá em cima do palco, tu pode ter passado o que for. O árbitro tá lá para julgar o melhor. Ele não quer saber o que tu passou, se tu passou fome, se tu ficou 2 dias sem tomar água, se ficou 3 dias sem comer. O árbitro tá lá para julgar o melhor. Tá? Então isso que tu passou, todo atleta, quem conseguiu, quem tá competindo contigo, todo mundo tem uma superação. Só o fato de ter conseguido chegar lá, né? Estar competitivo, né? O fato de ter alcançado aquele nível, todo mundo passou por uma superação. Só que as pessoas também têm que entender que o fisiculturismo é um esporte onde a genética fala muito alto, sabe? É um esporte onde a pessoa tem que ter essa realidade. Às vezes, por mais que tu faça, tu pode chegar em cima do palco e se deparar com alguém que tem uma genética melhor que a tua. E tu pode fazer o que for, tu nunca vai ganhar da pessoa.
E isso, eu vejo que isso falta as pessoas entenderem, né? Muita gente se frustra, né? Justamente por essas questões. Eu gostaria de ser o Ramon, um exemplo, né? Vou citar o nome de um atleta que está em alta. A estrutura é completamente diferente. Eu também gostaria de ser. Então, acho que esse foi um dos motivos também, porque hoje eu entendo muito mais o esporte hoje do que eu entendia lá atrás. E eu sei que para mim a minha genética não colabora. Então, eu sempre falei, eu tinha que fazer muita coisa para mim ser um atleta mediano. Tá? Até já fui vice-campeão em alguns campeonatos, briguei na ponta, mas eu nunca fui um atleta assim diferencial. Entende? Tipo, eu tinha que fazer muita coisa para mim bater de frente com os medianos. Então, talvez por isso eu enxerguei essa realidade e eu percebi que para mim eu não ia ter futuro em ser atleta, né? Hoje eu me vejo muito melhor como treinador, até porque eu ter essa experiência de treinar alguém, de ver um trabalho teu, tu ajudando uma pessoa a realizar um sonho, é muito mais gratificante. Então eu consegui me encontrar praticamente como se eu estivesse continuando a competir, entende? Sendo treinador. Mas eu vejo que muita gente que começa a se iniciar no esporte e não tem essa noção do que é. Essa realidade, e eles têm que saber, porque vai chegar uma hora, mesmo eles conseguindo competir, se eles não tiverem essa realidade, essa real noção do que é um esporte que envolve genética, que envolve outras coisas, eles vão ter frustrações, né? Isso acaba gerando uma série de problemas, né? Tem gente que compete uma vez, que como tu falou, some, tu nunca mais vê, né? Até acaba tendo compulsões ou falando mal do esporte, porque não sabe? Então a pessoa tem que ter a real noção do que ela está fazendo, tá? Então eu acho que um trabalho sério, né, é um trabalho real, onde tu tem que dar a realidade para a pessoa, tu não pode iludir ela. Exato, porque pode ser, a cobrança pode vir muito cara, né, para a pessoa que está ali. Se tu traz uma realidade que não é de acordo com o que realmente pode acontecer com essa pessoa ali. Tu vê que a pessoa não tem esse físico e ela entra achando que ela vai conseguir ser, por exemplo, eu vou ser uma Franciele Matos, não existe essa possibilidade para aquela pessoa, mas se ela entra, né, com esse foco, e acho que aí entra a questão da superação. Eu tive uma situação muito dolorosa, eu tive uma situação muito dura e eu vou me superar agora. Eu vou ver o esporte, e hoje muitas pessoas, eu acredito, que estão indo para esse esporte porque a visibilidade está aumentando e a história dos atletas cada vez está sendo mais conhecida. E aí as pessoas, eu também tenho uma história de superação, eu também passei por dores muito grandes e eu vou usar o esporte para me superar e eu vou conseguir chegar lá, né? E às vezes tu não vai conseguir chegar lá onde tu está pensando, né? Ou para tu chegar lá, tu vai passar por coisas muito piores do que aquelas que tu passou. E eu acredito que por um tempo, né, é como a gente pegar um peso na academia. Tu começa uma série com uma carga baixa, vou poder fazer 100 repetições com isso aqui, tá muito, muito leve. Mas se tu fizer 100, vai pesar. Se tu fizer 150, vai pesar. Pode ser com 1 quilo, né? O corpo aguenta, o corpo suporta, mas é por um tempo. Com as emoções é a mesma coisa. Eu tive uma dor, eu tive vamos pensar num luto, numa perda muito grande, né, de alguém que eu amava. E eu vou agora fazer isso para trazer orgulho para aquela pessoa ou para superar essa dor. Eu não estou superando essa dor, eu estou ignorando ela e me focando em outra coisa, né? Eu estou lá surrando o meu corpo para tirar o meu foco da minha dor emocional, né? E nisso não tem superação, né? Nisso tem uma enganação que todos nós fazemos. Não estou trazendo isso como uma crítica, mas colocando que é a realidade do funcionamento do ser humano. A gente funciona assim, é mais fácil a gente ignorar. Então, eu tive lá a minha dor, a minha perda, eu vou entrar pro esporte agora e o sucesso que eu quero aqui vai ser como se fosse anular aquela dor que eu tive. E aí eu vou lá e eu ganho. E aí eu tenho uma alegria muito grande, porque eu ganhei. Eu tô muito feliz, né? Por um tempo, aquela outra dor não vai mais me atrapalhar. O meu luto que eu não vivi, né? Eu vivi uma situação em que houve uma perda. Eu não vivi o luto. Porque eu já... como se eu pegasse a minha energia e focasse em outra coisa.
O luto tá guardado ali pra vir em algum momento. Mas eu vou carregando ele, né? Como se a gente estivesse carregando aquele pezinho do luto. Eu vou indo. Eu ganhei, a minha emoção foi muito grande. Eu vou seguir ali. Eu ganhei de novo, minha emoção foi muito grande. Então, e se eu perder? Como é que eu vou lidar com? Eu perdi. E eu ainda tenho um luto que eu tô carregando. Não, mas na próxima eu vou conseguir. E aí eu sigo ali. Não é errado eu seguir no esporte. Entrar no esporte e seguir e buscar, bom, eu perdi, eu tenho que melhorar, eu perdi, eu tenho que melhorar. A gente sabe que o esporte, ele é assim. Tu não vai chegar com o melhor físico na primeira vez que tu competir. Tu vai chegar com um físico, né? Tu vai ter o feedback, tu vai continuar treinando, tu vai continuar melhorando cada vez mais. E isso é importante. Mas se eu estiver fazendo isso, ignorando todas as outras coisas, vai chegar um momento em que eu não consigo mais. Vai chegar um momento em que vai ser, de repente, depois de um campeonato, no pós-campeonato, né? Porque no pós-campeonato vários sentimentos afloram, vêm à tona. Eu lembro que o meu primeiro campeonato eu passei uma dificuldade grande porque eu vinha de um histórico de ter sido obeso. Então a minha preparação pro primeiro campeonato foram de 2 anos. Onde eu fiz um trabalho de 1 ano, chegou no final, a gente fez uma preparação, o físico não ficou ainda legal, né? Faltava muita coisa, a gente tem que fazer mais 1 ano de trabalho. Então, quando eu saí do meu primeiro campeonato, eu lembro, eu fiquei até meio que... E agora? Sabe? Nossa, eu passei tanta coisa pra mim conseguir chegar aqui a primeira vez, e depois que eu saí, eu fiquei um tempo perdido. Né? Porque, eu competi, consegui, superei aquela coisa toda, e agora? Uhum. O que eu vou fazer agora? Por isso que, assim como, né, a preparação, de repente, né, se tu tivesse, enquanto tu fazia a tua preparação, também estivesse tendo um acompanhamento emocional, psicológico, estivesse entendendo, bom, o que tá me levando a querer competir, a entrar nesse esporte, né? Talvez quando tu chegasse ali no final, não seria um choque tão grande. Bom, eu terminei, mas eu tenho visualizado aonde eu quero chegar, né? E quais as condições reais que eu tenho. Porque a terapia, ela é uma coisa muito boa, mas também não é algo que a gente entra chorando e sai rindo. Às vezes é o contrário. Normalmente é o contrário, né? Porque a gente aprende a não olhar para as emoções ruins. Então, eu tô super feliz, eu tô super bem, eu não tenho problema. Quando a gente vai pra terapia, a gente descobre um monte de problema que a gente ignorava, né? Era aquele luto que a gente tava carregando, o braço tava gangrenando já. Aí a gente começa a sofrer de outras formas, né? Que eu digo que é o sofrer errado. Uhum. Tu continua sofrendo 10 anos depois daquele luto, mas não da forma correta. Às vezes tu vai sofrer de uma forma psicossomática, de repente, tu vai sofrer com gastrites, com problemas físicos, com dores constantes e que tu não encontra a saída para aquilo, com uma alergia, com uma dermatite, com algo que te faz sofrer, mas não tá colocando realmente o sofrimento no lugar certo, né? E quando tu pode aliar tudo isso, que é o sofrer corretamente, bom, eu quero tem como sofrer correto. Tem como sofrer direito. Como psicólogo, a gente não vai lá para não sofrer. A gente vai para aprender a sofrer direito. Para que a gente sofra uma vez só. Né? Se eu tive um luto num ano e eu não vivi isso corretamente, 10 anos depois, eu passei por vários outros caminhos tentando fugir daquilo, eu sofri por 10 anos. Só que sem entrar em contato com o meu luto. Se eu tivesse, de fato, sofrido, que é entrar em contato com aquela dor e, bom, realmente eu perdi, é doloroso, é terrível, mas é a dor aguda. E aí, se eu sofro isso direito, eu não vou sofrer por 10 anos, né? É uma vez só. Então, isso aí. Então, pessoal que tá acompanhando, então aprendam a sofrer. Aprendam a sofrer. A gente vai chegando ao final aqui do nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente entra pro terceiro e último com a psicóloga Letícia. Loja Iacumana, vestuário feminino, masculino, acessórios e calçados. Uma loja com qualidade e marcas exclusivas em um ambiente único e encantador. Iacumana, a melhor compra com a melhor qualidade. Em Nova Prata, siga nosso Instagram, @loja Iacumana.
A fisioterapeuta integrativa Sheila Brandalize Pellegrini e sua equipe lhe esperam para guiá-los com atendimento personalizado que se adapta às suas necessidades. Utilizamos diversas técnicas que intervêm em aspectos emocionais, mentais e físicos do paciente. Entre elas, a microfisioterapia e a fotobiomodulação. O Pilates para a saúde mental e física aliada à postura, flexibilidade, equilíbrio e muito mais. Seu caminho para uma vida mais saudável e equilibrada começa aqui. Container Gastrobar é muito mais que um restaurante. Aqui servimos pratos feitos na hora com qualidade, ingredientes selecionados e minimamente processados, além de cardápio com pratos vegetarianos, veganos, sem lactose e sem glúten. Siga-nos em @Container Gastrobar. Solicite informações pelo WhatsApp 549-9612-9155. Atendimento de segundas a sextas-feiras ao meio-dia e de quartas a domingos à noite. Clínica Fabielle Espanhol. Venha conhecer os protocolos inéditos e exclusivos que garantem resultados. Clínica Fabielle Espanhol. Strong Suplementos. Muito mais que uma loja de suplementos. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Vamos chegando então para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, com a psicóloga Letícia. E a gente vai falar um pouquinho, Letícia, sobre as compulsões, né, que geram pré e pós-campeonato, né? Então a gente sabe que um atleta, pela minha experiência como treinador, tá, e como atleta também, né, eu já passei por episódios de compulsão, né? Vamos tentar trazer aqui um pouquinho do porquê, talvez, né, o que geram essas compulsões pré-campeonato, né, aquela tensão, aquela ansiedade, né, do campeonato. Pós-campeonato também, aquela questão que eu levantei antes também, da questão do atleta sair do campeonato e agora, sabe, não ter um rumo, não ter um planejamento, né? Não tem um planejamento do que ele quer. Então é muito, muito importante a gente falar sobre isso. Qual a tua visão sobre compulsões? Eu acho que a compulsão, né, quando eu penso na compulsão, ela vem para compensar alguma coisa, né? Eu ganhei uma compulsão porque eu tive uma restrição de algo, né? Isso seria uma explicação mais básica, né? Mas eu acredito que para cada atleta vai ter um significado bem diferente. Com certeza, quando existe essa restrição muito grande, o corpo, pensei na pirâmide de Maslow das necessidades, né? Nós temos necessidades básicas e as maiores delas são, de fato, as necessidades fisiológicas de comer, enfim, e tudo isso vai sendo levado ao extremo no esporte, né? Por mais que exista ali a mente, bom, eu preciso comer pouco e passar fome, mas o teu corpo não tá nem aí, o teu corpo quer sobreviver, né? Então, basicamente, a gente pode pensar apenas numa questão fisiológica também, né? A compulsão, ela vem porque, de fato, está existindo uma restrição muito grande, né? Mas daí a gente pode também pensar, bom, por que esse atleta foi competir? Tu disse, quando chega lá no final, né, no pós-campeonato, terminou, desceu do palco, às vezes conseguiu um pódio, às vezes não. Por que eu tô aqui? Né? E agora? Eu fiz tudo aquilo por aquele momento, e aquele momento passou. E agora? Né? E aí é um momento que é conhecido, né? Tanto a refeição que tem pré, né? O carb up, e depois também, né? A galera, se tu vai num campeonato, eu tenho pouca experiência, mas tu vai num campeonato, sai do campeonato, a pizzaria mais próxima vai estar cheia, né? Porque a galera vai para dar prejuízo, né? E acho que isso vem meio que como um presente, mas como às vezes é muito difícil para que a pessoa consiga ter aquela noção de que, ok, eu vou comer aqui, eu vou comemorar, né, o final do meu trabalho, eu vou fechar isso aqui, mas eu preciso ter um rumo de onde ir, né? E dependendo do que levou essa pessoa a competir, a gente falou um pouco antes, né, de que muitas vezes vem por uma questão de superação,
eu não superei aquilo, eu ignorei aquilo. E aí eu desci do palco, talvez aquele pezinho que eu estava carregando eu não consigo mais carregar, né? E aí eu não vou ter outro motivo para que me faça seguir ali, né? Às vezes eu não queria ser um atleta realmente, às vezes não era isso que eu precisava, eu só queria fugir de um problema, né? E aqui trazendo não apenas dentro do fisiculturismo, né? Mas muitas coisas que a gente faz na vida, elas trazem compensações. E aqui eu acho que talvez seja importante falar da visão da psicologia, né? Porque eu tô trazendo talvez coisas que os atletas nunca pararam para pensar, ou nunca foi dito dessa forma. Tenho certeza disso. Né? E não querendo ser mal interpretada, né? Eu acho que é muito importante essas histórias de superação, e é muito bonito ver no palco, né? Inclusive o campeonato que eu fui, quando existia uma história muito bonita, muito grande de superação, enfim, antes mesmo da atleta competir, eles falavam sobre a atleta, ou depois que a atleta competiu, olha, traziam essa história. Eu achei lindo assistir isso. Acho que é um esporte que é muito humano, né? E quando a gente conhece o fisiculturismo, não é só um corpo, não é só uma coisa fútil. Eu acho que talvez a futilidade, ela é um dos últimos estágios, né? Ela vem antes a superação, o trabalho duro, enfim. E a psicologia, a gente comentou sobre os estudos que tem, né, da psicologia dentro do esporte. Os estudos, eles são muito mais em outros esportes. Então, a gente entende o esporte, o futebol, né, o país do futebol, o vôlei. Existem muito mais psicólogos nessas áreas, né? Nessas pontas do esporte, e não tanto no fisiculturismo. E aí, poder pensar que existiu aquela superação é algo muito bonito, né? Mas também poder pensar que tu não precisa carregar essa dor contigo para seguir sendo um bom atleta. Não é porque tu apanhou a vida toda que tu precisa seguir apanhando, né? Apanhar faz a gente aprender a apanhar, não faz a gente superar a primeira surra, né? Então, eu posso aprender eu posso seguir sendo um ótimo atleta sem precisar ficar carregando o meu pezinho, né? E as questões das compulsões são muito pessoais. Eu acho que precisa olhar para essa individualidade de cada história de superação, de cada atleta, né? Às vezes a compulsão veio, a gente precisa pensar também que o atleta não é só atleta, tu mesmo comentou, né? A pessoa trabalha, ela tem família, a grande maioria dos atletas não é um Ramon, né? Que hoje vive disso. A grande maioria dos atletas... Aqui no nosso país, a grande maioria, 98%, 99% não vive do esporte. É um percentual muito baixo dos atletas que conseguem hoje, né, ter essa mídia, né, que entra aquele fator que eu falei, né, fator da genética. Então, muito pouco atleta consegue viver do esporte, né? Então, no nosso país é muito difícil, praticamente... Você conhece muito pouco atleta, né? Até essa semana também eu estava assistindo um podcast da Franciele Matos, né? Que ela falou muito disso, né? Da história dela, né? De quando ela começou, né? Que ela teve que optar, ela esperou o filho dela completar 5 anos, que ela ia ver o que ela ia fazer da vida dela. Ela ia decidir fazer alguma coisa. E ela entrou no esporte. Ela não sabia se ela ia estudar, o que ela ia fazer. Então ela começou depois já de uma certa idade, né? E o esporte trouxe uma mentalidade, né? Não sei se ela teve acompanhamento, não. Mas fez com que ela... essa campeã que ela é hoje, né? O esporte moldou isso nela, né? São histórias... raras, né, de pessoas que conseguem. E hoje eu lembro que ela falou, tem uma coisa que ela falou muito bem, teve diversas fases que o marido dela chegou a falar pra ela, mas tu tem certeza que é isso mesmo que tu quer? Porque isso não dá retorno nenhum, é gasto, né? Vamos dizer, eles tinham família, filho, né, e tudo mais. Então o esporte era muito mais gasto, como é pra maioria, né, do que propriamente uma renda. E acho muito, muito legal trazer isso, até porque quando se pensa num atleta e no acompanhamento psicológico para o atleta, se pensa muito em como ele ser um bom atleta,
né? E o fato não é só isso que a gente tem que avaliar. Envolve todo o resto, né? Porque o atleta é uma vida, é um ser humano. Né? E ele não é, lógico, ele tem que ser moldado, vamos dizer, se tu for fazer um trabalho com um atleta, tu tem que fazer esse trabalho voltado para que ele tenha uma mente a ser campeão, tudo bem, mas para ele ser campeão, talvez ele precise ajustar todo o entorno dele, né? Para ele poder ter essa até a melhora na performance também, como tu falou antes, se a pessoa não tá legal, tu acaba, no teu treino não vai render. Qualquer problema emocional que tu tiver, a gente sabe, uma coisa que aconteceu de errado no dia, eu não vou conseguir fazer a dieta direito, sabe? Então o atleta, ele é um ser humano, né? E eu acredito que podendo lidar com essas situações, ele vai conseguir evoluir em todas as questões, né? Seja no treino, seja no descanso, porque ele vai dormir melhor, ele vai descansar melhor, ele vai estar concentrado no treino, porque não vai estar preocupado com outras coisas, né? Ou ele vai aprender a se preocupar com os problemas dele em outros momentos, né? Sim, só o fato de fazer a terapia, né, não, puxando a brasa pro meu assado, né, mas só o fato de fazer a terapia já traz para ele a ideia de que eu tenho um lugar para colocar isso. Isso, é para colocar os problemas. Eu tenho um momento na minha semana que eu tiro para colocar isso. Então, eu não preciso mais passar 7 dias da semana, 24 horas, me preocupando com tudo isso, né? A gente vai aprendendo que, bom, isso aqui é um problema, mas eu não tenho o que fazer agora e eu tenho um momento para pensar sobre, né? E tendo esses momentos, vai se aprendendo também em outros momentos da vida eu digo que a gente aprende coisas na terapia para colocar em prática no dia a dia, né? E isso é muito importante. E às vezes é muito engraçado, interessante, que as pessoas chegam na terapia sempre com um problema, né? Olha, eu tenho essa questão aqui para resolver, o resto tá ok. Né? A última coisa que ela fala é aquele problema, né? Por quê? Ela começa a falar daquilo e começa a perceber que aquilo era o menor dos problemas. Aquilo ali era só o que ela estava vendo, porque era mais fácil de ver. Mas existem muitas outras coisas no entorno e que estavam atrapalhando o dia a dia dela, as relações dela. E as relações, eu digo, é a nossa relação com nós mesmos, né? Como a gente se cuida, como a gente se acolhe. Será que eu posso me permitir errar? Será que eu sei me acolher? Será que eu sei me entender? Né? E aí, depois a gente pode falar um pouco sobre a ansiedade, né? O que é a ansiedade? Será que eu sei reconhecer a minha ansiedade? Por que eu tenho ansiedade? Né? E a minha relação com os outros, como eu estou me relacionando com o cônjuge, com a família, os amigos. Porque, tipo, uma preparação, né? Eu vou falar por minha experiência própria, é uma coisa que o atleta entra e é uma coisa muito que tu não se preocupa com o teu entorno. Eu sabia, né, que, bom, era eu que estava passando por uma preparação. Não era minha família, não era minha namorada, não era ninguém, era eu. Né? Então eu tinha que comer tal coisa, eu não deixava de participar de nada, né? Porém, muitas coisas incomodam. Tipo, tu chegar num lugar e dizer, por que tu não experimenta isso? Mas só um pedacinho não vai fazer, sabe? Eu sabia que eu não podia, né? Então eu aprendi a lidar com isso. Né? Mas eu vejo que muita gente se incomoda com isso. E hoje eu vejo que é um problema com a grande maioria dos atletas, né? Eles acabam se isolando, né? Porque eles não conseguem ter essa convivência, né? Seja em casa, né? Porque, igual eu falei, o atleta ele acaba virando uma coisa muito, quase que egocêntrica, né? Ele acha que ele só vê o mundo dele, ele não vê nada que está em torno, tipo a mulher, os filhos, né, os pais, né? Então o atleta acaba se preocupando somente com ele. Ele acaba muitas vezes errando, achando que as pessoas também têm que fazer algo para que ele se encaixe. Não. Não vou dizer, não é o errado, mas tipo, quem buscou isso foi tu. A gente tá em 10 pessoas, tu é a única que tá fazendo isso, tipo, não são as outras pessoas que vão ter que mudar. Quem vai ter que se adaptar é tu. E poder perceber isso, poder se adaptar, é o que vai dar a condição para esse atleta ter um social, né? Porque hoje a gente fala de saúde física, saúde mental, saúde social, né? Então, e o social, ele é muito importante. Né? Ser sozinho, por mais que pareça ser o mais fácil, porque se eu estiver sozinho, tu tá focado, tu não vai sair da dieta. Se tu for num jantar, num lugar,
vai ter muitas pessoas ali que vão dizer, ai, capaz, só isso aqui não vai te atrair, capaz que isso vai te engordar, né? Quem faz dieta e não é atleta já passa por isso. E talvez para quem não é atleta não vai realmente fazer diferença. Porque mas para quem é atleta comecei vai. a perceber isso quando eu nem era atleta e nem tava muito longe, mas quando eu comecei a me cuidar, a pesar comida, os meus amigos me convidavam para as jantas, cara, eu ia, mas eu levava a minha comida, pesado que eu tinha que comer. E isso incomodava, eu percebia, sabe? Porque eu parei de beber, não que eu nunca fui uma pessoa que tive problema com isso, porque nunca fui uma pessoa que eu gosto de beber. Então, mas eu ia nos lugares, né? E eu ia tranquilo, eu conseguia me controlar, né? Eu sabia o meu objetivo, mas não deixava de estar lá com eles. Mas ao passar do tempo isso foi incomodando eles e eu fui me afastando, né? Então hoje praticamente meus amigos daquela época praticamente não são mais meus amigos, são conhecidos, conheço e tal, mas não tenho mais o mesmo círculo de amizades. Então, eu acho que o esporte, ele acaba te mudando o teu entorno, sabe? Né? E as pessoas não percebem. Mas eu não deixava, eu conseguia ir em qualquer lugar e me adaptar ao lugar, tá? Ou muitas vezes o problema era que as pessoas não aceitavam. Porque uma vez era diferente de hoje, tipo, tu pegar lá em 2013, 14 e tu pesar a comida. Eu lembro, se eu tava no almoço de família, eu tava lá, mas eu pesava a minha comida. Tipo, eu era um alienígena. Pra eles, pesar a comida, tu é louco? Né? Não existia isso, né? Então, acho que muita coisa se passou. Hoje eu vejo, né, que as pessoas passam isso e acabam se isolando, né? Eu vejo muitos atletas profissionais também, perto de competições importantes. É o caso do Chris Bumstead. Ele chega perto do Mr. Olympia, que é a competição mais importante para ele no ano. Ele fica 2 meses fechado. Ele tem uma academia mesmo. Ele fica 2 meses fechado sem sair de lá. Ele dorme, mora, não deixa nem a mulher dele, nem ninguém. Aí ele se isola no mundo dele, sabe? Então... eu acho que o quanto precisa, né, estar com uma mente saudável para conseguir lidar com tudo isso, né, para conseguir, bom, realmente é o esporte que eu quero, isso é o que eu quero para minha vida, então existem os prós e os contras, eu vou ter muito desafio, mas eu quero passar por isso, então, bom, vamos passar por isso da melhor maneira, né, entendendo cada momento desses, para também conseguir, às vezes, fazer com que o entorno compreenda, né, porque as pessoas que estão à minha volta, eu não tenho como fazer elas enxergarem as coisas da minha maneira. Mas elas só vão saber o que eu tô vivenciando se eu souber mostrar para elas. Vai ser delas o querer se tocar por isso ou não, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, bom, a gente não tem como mudar essa pessoa que está no teu entorno, que está agindo dessa maneira. Mas a gente tem como mudar a forma como tu sente essa relação. A forma como tu reage a isso e entende tudo isso e segue a partir de, né? Mas o quanto é necessário que exista esse acompanhamento, né? E que a pessoa saiba os motivos pelos quais ela buscou aquilo. Né? Eu fiquei pensando da questão da ansiedade, o quanto isso gera ansiedade. Né? Todos os aspectos, acho que nós trouxemos, geram ansiedade. E aí, ansiedade é o mal do século, ansiedade é o que tá na boca do povo, que as pessoas mais falam. Qualquer coisa eu tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade, né? Bom, mas será mesmo que é uma virose pior que Covid isso aí, né? Essa ansiedade que pegou em todo mundo, agora todo mundo tem. Antes não se falava tanto, né? E o que ansiedade e angústia, né, na psicanálise são sinônimos. E se a gente pensar, sempre que a gente tem uma dor que a gente não sabe aonde começa a doer na barriga, no abdômen, e a gente não sabe do que é aquela dor. Isso nos causa uma ansiedade, porque a gente não sabe o que é. No momento em que a gente entende, isso é azia, né? Eu demorei até saber o que era azia. Eu ouvia as pessoas falando azia, eu não sabia que tipo de dor era essa. Depois de um tempo, eu senti uma queimação, uma coisa horrível, fiquei ansiosa por um tempo, angustiada por um tempo. Aí eu me dei conta, eu estou com azia. A minha ansiedade passou na hora. Ou seja, o que é ansiedade? É um nome que se deu para algo que a gente não deu nome ainda. Então,
Fisicamente, isso é mais fácil de entender, né? Porque quando a gente fala de psicologia, tudo é muito abstrato. Mas emocionalmente também é assim. Eu fico ansiosa perante as situações que me causam uma emoção que eu não conheço. Isso acontece porque eu não me conheço. No momento em que eu dou um nome para essa ansiedade, para essa emoção, eu não tô mais ansiosa. Né? Às vezes é comum o paciente chegar super ansioso e a gente começar a entender o que aconteceu. Bom, o que eu tomo para passar quando me dá ansiedade? Né? O que eu faço? Aí as pessoas querem uma receita, né? Anota aí e faz isso toda vez que der ansiedade. Aí tem gente que segura gelo, tem gente que faz a vela, né? Vai assoprando e baixando as velinhas para no momento da crise de ansiedade passar. Né? Bom, mas em primeiro lugar, essa crise, ela não dá como um espirro, né? Do nada eu espirrei. Até o espirro não é do nada, porque a gente espirra porque algo entrou, né? A ansiedade vem porque algo me deixou ansioso. Algo me deixou com alguma emoção que eu não tô me dando conta dela. Aí, às vezes, o paciente chega com uma ansiedade muito grande e sai chorando. Bom, mas como é que ele chegou de um jeito e saiu do outro? Porque ele estava triste, ele não estava ansioso. Ele sofreu uma coisa. Ou ele estava com uma raiva enorme de alguma situação. E o que eu venho percebendo no consultório é que é muito difícil a gente sentir tristeza. Mas também é muito difícil as pessoas poderem sentir raiva. Porque raiva é muito errado. Se ficar triste é feio, raiva é pior ainda. Né? Para muitas pessoas, claro que não é para todas. Tem pessoas que sentem raiva só quando acordam já estão com raiva. Mas para algumas pessoas é errado, é feio. Né? Claro que sentir raiva e sair brigando com todo mundo não é legal. Mas sentir raiva, pô, passei por uma coisa ruim mesmo. Eu tenho que estar com raiva. Só o fato de a gente se permitir sentir as coisas passa a ansiedade e logo já passa a emoção também. Né? Eu fico pensando, um bebezinho, por exemplo, talvez para ficar mais fácil de entender, o bebezinho ele sente ansiedade, angústia o tempo todo. Porque quando ele sente cólica, ele não sabe o que é cólica. Quando ele sente fome, ele não sabe o que é fome. Ele não sabe o que é sono. Né? E é comum a gente ver os pais, mas olha bem, não para de chorar, é só dormir. Ele tá com sono, é só dormir. E ele não para de chorar. Porque ele não sabe que o que ele tá fazendo, o que ele tá sentindo é sono e que ele precisa dormir para passar o sono. Assim como ele não sabe que ele tá com fome e ele precisa comer. É tudo muito instintivo. Então ele sente uma angústia muito grande e chora, né? Mas o que acontece que é lindo, né? Eu acho lindo porque eu estudo muito a relação das mães e dos bebês, assim, para poder entender como a gente funciona enquanto adulto. Mas o que é lindo é que, sem saber, as mães vão tirando essa angústia dos filhos. As mães que a gente chama suficientemente boas, né? O bebê, ele chora porque ele tá com sono. E é instintivo daquela mãe que tá atenta. Ah, filho, tu tá com sono, vem aqui que a mãe vai te fazer dormir. Ah, tu tá com fome, né, filho? Vem cá que a mãe vai te dar uma mamar. Então, a mãe nomeia pra ele o que ele tá sentindo. E é assim que a gente vai aprendendo a nos reconhecer. Eu não sabia que eu tinha sono até a minha mãe me contar. Ah, é sono? Quando a gente é adulto, né? Por que ela tá falando de bebê num negócio de bodybuilding, né? Quando a gente é adulto, é assim também. Às vezes a gente tá batendo cabeça, sentindo um negócio que a gente não sabe o que é, porque ninguém nomeou. E é aí que entra o psicólogo. A gente entra cheio de angústia no consultório e sai com um monte de nomes. Ah, eu tenho tristeza, eu tenho raiva, isso aqui que eu tô sentindo, eu tô com essa angústia, é porque aconteceu tal situação lá e isso me deu tal emoção. A gente vai aprendendo a se conhecer e a se permitir sentir essas coisas. Ainda mais porque o esporte, como eu falei, né, é um esporte onde a gente vive A gente sabe que o fisiculturismo é alto rendimento, né? O princípio do fisiculturismo não é saúde, embora a gente tenta ao máximo, né, através de exames, né, e tudo mais, né, cuidar da saúde, né? Então, mas eu vejo, né, a parte da psicologia ainda uma lacuna muito grande na qual deve ser explorada, né? E eu vou muito trabalhar nisso, né, para evoluir nessa questão, né, com os meus atletas, para que eles possam evoluir nas outras funções também, né? Então a gente vê, muita coisa que a gente falou aqui hoje, acredito que tenha sido de muito proveitoso, né, para todo mundo que vê muita coisa que até eu nunca tinha ouvido falar. Então acho que foi bem legal a tua participação aqui.
né? Quero te agradecer de coração, né? A gente teria assunto para falar muito mais, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, né, acabou, né? Tá chegando no fim. E eu quero só te agradecer, então, pela presença de hoje no nosso Resenha Bodybuilding. E é isso aí. O programa de hoje vai chegando ao fim e eu aguardo vocês na semana que vem. Valeu, galera!